Filipenses capítulo 1. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Ore para que Deus fale com você de maneira diferente de todas as outras. Você que precisa de uma palavra específica da parte dele, precisa tomar uma decisão, precisa mudar de vida. Ore para que Deus fale ao seu coração. Pai, nós nos encontramos mais uma vez em tua casa. Por isso nós estamos de antemão te agradecendo o privilégio de mais uma vez retornar à tua habitação. E te agradecemos por poder estudar a tua palavra, por poder ouvir a tua voz, por poder render louvores ao teu nome. Que nessa manhã, de fato, o Senhor fale individualmente às nossas vidas. E assim, o teu nome continue sendo exaltado e glorificado. Para tanto, amarramos principados e potestades, todo espírito contrário ao do Senhor, nós queremos desde já emudecer, neutralizar e confundir. Apenas a tua voz será ouvida, pois nós oramos convencidos do teu poder em nossas vidas, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. O tema de hoje é crescendo sempre. Vamos repetir todos juntos? Crescendo sempre. Essa é a ideia de que eu e você precisamos ter, principalmente em relação às coisas de Deus e o propósito dele na minha e na sua vida. E nós precisamos criar alguns aferidores, parâmetros, para que a gente não seja enganado e nem ande de maneira equivocada nessa terra, achando que nós estamos crescendo, despontando, melhorando dia após dia. Porque inúmeros textos da palavra de Deus nos mandam crescer, desenvolver a salvação que um dia nós recebemos de Deus. E esse desenvolvimento, parte dele, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade ter intenção nessas coisas. Algum tempo atrás Deus me deu essa palavra: seja intencional. Procure você crescer nas áreas que ainda você não conseguiu atingir o melhor de você mesmo. Por isso nós precisamos criar intenção em cada coisa que nós fazemos. Eu preciso crescer, eu preciso querer desenvolver, porque essas coisas não são sintomáticas apenas pelo fato de vir à igreja, estar aqui, e você acha que o fato de ter vindo à casa de Deus força você a crescer. De certa forma, o esforço é mínimo vir à casa de Deus e achar que isso vai lhe dar aquele crescimento. É claro que deve haver uma participação grande da minha e da sua parte para que eu possa crescer e desenvolver. O profeta Oséias diz o seguinte, irmãos, no capítulo 6, verso 3, apenas a parte A do versículo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele está dizendo, uma vez que você conheceu, isso não fica parado, isso não é estático. Ele está mandando, conheçamos e prossigamos, dê sequência àquilo que um dia começou na sua vida. E o texto que nós lemos hoje de manhã, que encontra-se no livro de Filipenses 1, verso 6, diz: aquele que começou a boa obra, sempre está falando do início. Tem que haver um começo para todas as coisas. Aquele que iniciou a obra na sua vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma promessa que Deus está dando por meio do apóstolo Paulo, que ele começou e ele vai terminar o que iniciou na minha e na sua vida. Isso é uma prova de amor, de satisfação, de saber que Deus está se importando com o meu crescimento, que Deus quer que as coisas de menino, da infância, fiquem para trás e eu possa me tornar homem maduro, você possa se tornar uma pessoa madura. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Na verdade, essa tradução está dizendo, sede maduros, porque Deus está atrás de filhos maduros, que saibam o que quer, sabem o que vão fazer, pela maturidade do processo dele na minha e na sua vida.
Por isso eu preciso ter essa ideia fresca na minha mente e no meu coração. Eu preciso crescer sempre. Talvez em outras áreas essa verdade não seria verdade. Apenas se aplica, dentre algumas, em relação a Deus. Porque os princípios de Deus, eles são ilimitados. Por isso a Bíblia está nos mandando crescer sempre, um dia após o outro, uma semana após a outra, porque esses princípios que estão registrados na palavra de Deus são ilimitados e pode provocar uma melhora um dia após o outro na minha e na sua vida. A vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Um dia melhor do que o outro. Hoje, necessariamente, eu tenho que ser melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Semana que vem, melhor do que essa semana. Essa é a proposta de vida, para que você não fique estagnado, parado, inerte em relação àquilo que Deus planejou para a sua vida. E esse crescimento, irmãos, não diz respeito apenas na área espiritual, pois a Bíblia diz que Deus nos deu espírito, alma e corpo. Ele se importa com essa tríade, ele se importa com essas três áreas da minha vida. O meu espírito, a minha alma e o meu corpo precisam estar sincronizados nesse crescimento, nesse processo de Deus. Não apenas o meu espírito, mas a minha alma e o meu corpo também precisam passar por esse processo de transformação de Deus. E o que eu preciso então para poder crescer em Deus constantemente? Sempre, primeiro, fazendo uma autoavaliação. Você poder se autoavaliar, você poder checar a sua vida, ter alguns detalhes que você possa comparar se houve ou não crescimento, parâmetro. Que tipo de parâmetro nós estamos usando para chegar ao final de 2014 e dizer, eu cresci nessa área, ou eu estabilizei, ou simplesmente decresci, arrefeci o meu ânimo, eu perdi qualidade no meu casamento, eu perdi qualidade na minha vida financeira, eu perdi parte dos meus relacionamentos sociais, eu perdi relacionamento com a minha família, o meu casamento já não é tão bom, o relacionamento com os meus filhos tem se tornado cada vez melhor ou pior, o nível de comunicação que eu tenho dentro de casa melhorou ou piorou. Você é aquela pessoa que de vez em quando consegue fazer uma autoavaliação. Eu tenho sido para o meu pai, ou para os meus filhos, ou para a minha família, apenas o provedor, aquele que traz recurso para dentro de casa, ou eu tenho sido um pai amigo, um pai amoroso, um conselheiro, um amante para minha esposa, um marido, um amigo que está sempre junto. A minha família melhorou, os meus filhos têm tido vida devocional, a proposta de vida para eles vai além da parte financeira. Os meus sonhos sempre giram em torno só de férias, de coisas. O meu esforço, a minha vida é destinada a só ganhar dinheiro. Ou eu também tenho me lembrado dos necessitados, dos vizinhos, daqueles que hoje não têm nada. Essa semana eu vi algumas reportagens na TV fechada, onde algumas pessoas, sem conhecer as pessoas que receberiam os seus donativos, estavam gastando tempo saindo das suas casas para poder comprar algumas lembranças, para poder entregar a essas outras pessoas. Dar alguma coisa a alguém que nem conhece, simplesmente para poder ter a satisfação e a alegria de estar dando um presente a alguém numa data especial como essa que nós vivemos todos os anos no mês de dezembro. Nós nos importamos com os outros. Você cresceu nessa área de olhar a necessidade alheia,
de pensar nos outros, além de você mesmo ou da sua própria família sanguínea? Que avaliação você pode fazer hoje do seu crescimento como filho de Deus? Como alguém que está olhando para várias direções ao mesmo tempo e não está apenas se importando consigo. Não são apenas as suas necessidades pessoais que está em jogo, uma vez que nós nos relacionamos socialmente, uma vez que nós estamos inseridos em uma comunidade. Pois Deus quer, irmãos, que nós cresçamos em áreas distintas nas nossas vidas. Por isso, essa autoavaliação, essa necessidade de reconhecer os seus pontos fracos para entrar no ano vindouro de maneira diferente. O apóstolo Paulo declara que Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você já entrou na presença de Deus consciente das suas falhas, dos seus limites? Deus, esses são os meus limites pessoais. Estão aqui os detalhes da minha vida que eu ainda não melhorei como pessoa, como filho de Deus, como pai, como mãe, como marido, como amigo, como pastor, como funcionário, como ovelha, como vizinho. Estão aqui os meus limites e eu quero listá-los diante do Senhor e pedir: Senhor, me ajuda a trabalhar com eles, para que quando chegar o final do ano de 2015, eu me torne uma pessoa melhor, onde o Senhor tenha prazer e se agrade de mim, porque eu não posso viver um dia após o outro, deixando que simplesmente as coisas aconteçam. Provoque o seu crescimento, como? Fazendo uma autoavaliação. Deixe-me ver como de fato eu estou. Porque você pode pensar: eu sou espiritual, eu oro em línguas, eu vou à igreja direto. Irmão, a nossa vida não é só isso. Autoavaliação, esse julgamento prévio acerca de você mesmo. Você se conhece melhor do que os outros. Pastor, meu marido, e você? Meus filhos. Que dia que você trocou o dinheiro por uma boa conversa, sem acusar, sem recriminar, sem cobrar? Se tornando assim um pai, do sentido da palavra. Jesus disse que certa vez o filho pródigo resolveu pedir a parte que lhe cabia. E naquele dia, o Senhor então entrega a parte que lhe cabia. E deixa que aquele menino vá e descubra, com seus próprios atos, o que era bom e o que era ruim. Certa vez, depois de algum tempo, esse jovem então volta à casa do pai. E diz e reconhece que a descoberta não foi muito favorável. O Senhor então recebe aquela pessoa de braços abertos, de bom grado, e diz: o meu filho estava morto e foi achado, estava perdido e foi encontrado. Onde mataram uma novilha, porque hoje tem festa nessa casa, porque ele estava perdido e foi encontrado. Será que esse filho, como diz a Bíblia, que voltou para casa, se fosse o meu filho ou o seu filho, teria a mesma oportunidade e a mesma atitude encontrada no Senhor para poder voltar para casa? Como eu já ouvi de algumas pessoas, se você sair por essa porta, você não volta nunca mais. A porta se tornou o divisor de águas. Por mais raiva, por mais chateado que nós estejamos, aquela porta que fez com que ele saísse, independente da situação, deve se manter aberta, para que ele possa voltar e restaurar tudo de novo. Se hoje você criasse um questionário pessoal, com as suas próprias perguntas, que nota você tiraria na sua própria avaliação? Você como pessoa, como filho, como marido,
como amigo, como ovelha, como funcionário, como pai, que nota você tiraria? Há 2 semanas atrás, eu fiz um teste de avaliação psicológica. Meu cunhado foi submetido, uma série de outras pessoas se submeteram para descobrir o seu perfil. Porque, irmão, você não consegue enganar o que respondeu, a não ser que você não seja verdadeiro. Aí você pode enganar aquilo. Mas o meu teste bateu tal qual eu sou. Não há possibilidade de enganar nem você, tampouco os outros, porque estava no papel, estava registrado. A maior parte eu fiquei feliz, e uma parte não tão grande eu não fui tão bem sucedido, mas era eu. Não era outra pessoa, não era o meu filho. Aquele era o meu teste. Aquela era a minha avaliação. E eu pensei cá comigo, de fato, eu preciso me modificar nessas áreas. Porque eu já tenho 48 anos e não quero chegar a 50, 60, 70 com os mesmos erros, com as mesmas manias. Eu tenho que mudar. Mas isso só é viável quando eu faço a minha própria avaliação. Eu passo no meu próprio critério. Segunda coisa, para que possamos crescer de maneira tranquila, serena, crescente sempre, estudar a palavra de Deus. Vamos dizer juntos, estudar a palavra de Deus. Você que é líder, irmãos, preste atenção no que eu vou falar, porque isso é um erro que a maioria cai, e eu caí no início, até que meu sogro veio e corrigiu esse defeito. Porque quando nós somos líderes, nós temos a ideia de estar estudando a palavra de Deus para os outros, de mostrar informação, conhecimento aos outros. Você tem a responsabilidade de ensinar um número sem fim de pessoas. Por isso você precisa ter conhecimento, fundamento. Você precisa saber das coisas. Porém, você não é líder 24 horas por dia. Um tempo do seu dia ou da sua semana, você exerce a sua liderança. Mas você é filho de Deus 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ou seja, você precisa ter um tempo para a sua devocional pessoal, para o seu encontro pessoal com Deus, onde Ele fala com você e você com Ele, onde você descobre a maneira de Deus agir na sua vida por meio das Escrituras, da palavra. Quantas pessoas, irmãos, já não veem a Bíblia mais como um meio de crescimento, mas sim uma maneira de fazer dela uma caixinha de promessa. Vamos ver o que é que Deus fala comigo hoje. E digas, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Eu não escutei a voz do que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Opa, não. Isso aqui não está legal para mim hoje. Aí vai de novo. Quantas pessoas pararam de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de ter o seu momento privado com Deus, lendo a palavra de Deus. Há pessoas que simplesmente chegam da igreja, jogam a sua Bíblia no escritório ou em algum outro lugar da sua casa, ou já deixam no carro, e quando voltam à casa de Deus, na semana seguinte, voltam a pegar nela novamente. Essa semana eu estava assistindo uma entrevista, pastor Derossi, de um juiz já bem antigo de serviço, e ele estava dizendo da responsabilidade que ele tinha de manter a lei dentro dele e de se adequar às mudanças que corriqueiramente as leis vão sofrendo. E ele disse, eu não posso deixar de estudar um dia sequer, porque senão eu me desatualizo e deixo de ser justo com aquele que vem aqui receber uma designação. Eu não posso deixar de estudar um dia sequer. Alguns conhecem um promotor
que era da igreja e ainda algumas vezes vem à igreja, Dr. Tiago Ávila. Ele é um homem que estuda até hoje de 4 a 5 horas por dia. Outro dia nós nos encontramos aqui na igreja, eu falei, continue estudando. Falou, pastor, sempre. Não posso parar de estudar, de me atualizar, porque sempre muda um conceito, sempre é adicionada alguma coisa, sempre estão criando jurisprudência para outras coisas. Então, eu preciso estudar, eu preciso me atualizar. Uma pessoa que faz isso pelo seu serviço público, imagine uma pessoa que um dia quer morar no céu, o que ela é capaz de fazer? Ele tem que estudar, irmãos, ele está lá sendo pago para isso. Mas ele precisa encontrar tempo, e eu também, e você igualmente, para poder estudar essa palavra aqui, porque isso vai provocar o nosso crescimento, isso vai trazer mudança à minha e à sua vida, isso vai nos lavar, isso vai nos purificar, isso vai mudar conceitos, isso vai mudar valores. As novelas estão tentando mudar valores cristãos, irmãos. Preste atenção, a repetição faz com que um determinado valor se instale na sociedade. E às vezes, nós estamos trocando muitas outras coisas pela palavra de Deus. É lindo ver seu filho falando inglês, sabendo aquelas regras de química, de física, sabendo resolver aquelas equações de matemática. Que dia que você tomou a Bíblia? Meu filho, vamos recitar versículos bíblicos. Sabe por quê? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. Vamos aplaudir a Deus por esse conselho. Estude a Bíblia, irmão. Esse é o único livro que não fica ultrapassado jamais. Isso aqui nunca vai ficar ultrapassado. Do século passado. Não, irmãos, a cada dia ele se renova. Glória a Deus. Terceira coisa que vai fazer com que o nosso crescimento continue pujante todos os dias. Lembre-se, uma coisa é você orar pelas suas necessidades, pelas suas alegrias e pelos seus agradecimentos. Outra coisa é saber que alguém também ora por você. Eu conheço tanta história de gente que já deu tanto trabalho e hoje está na casa de Deus simplesmente porque tinham na sua família, no seu rol de amizades, pessoas que oravam por eles. Não desconsidere a intercessão de terceiros, ela é extremamente importante, principalmente se for mãe, pai, vó, pessoas ligadas a você de maneira muito pessoal. Irmão, a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas muito. Talvez você não consiga entender a dimensão do valor de uma intercessão que alguém faz por você. Eu já contei, e alguns meses atrás, quando eu estava no meu pior momento de saúde, Deus levantou, pelo menos essa veio falar, mas eu tenho convicção de que Deus levantou outras pessoas aqui, mas essa, de maneira muito clara, ela foi levantada porque veio falar comigo. Falou, pastor, Deus me levantou 7 dias de jejum, oração e intercessão pela sua vida. Enquanto não houver melhoras, eu não paro de orar pela sua vida. E isso inclui de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Um dia eu cheguei a levar um tombo da cama quando estava orando pela sua vida. Mas eu não paro de orar pelo Senhor até que Deus mande e diga, basta, porque o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Um dia minha sogra chegou para mim e disse, se Deus permitir e você quiser, que Ele transfira o que você sente de dor e de problema para a minha vida, porque eu quero na minha vida e quero te ver saudável.
Por isso que eu cuido dela, irmãos. Por isso que eu trato minha sogra como se fosse minha mãe. Morou conosco quase 2 anos. Você precisa ter pessoas que orem por você. Pessoas que cubram a sua vida. Não preciso de ninguém. Irmão, talvez hoje você não precise de ninguém mesmo. Você tem seu emprego. Você está saudável. A sua família está dentro de casa. Mas quem pode garantir que vai ser assim todos os dias? O dia mal vem sobre todo mundo, irmãos. Agora, quando esse dia mal vem e você tem a cobertura necessária, você vai passar ileso para a glória de Deus. Eu quero que você aplaude esse Deus maravilhoso. Bendita a intercessão, bendita a oração. Quarta coisa que faz com que eu cresça. Diga sofrimento. Vamos dizer de novo? Sofrimento. O sofrimento purifica, irmão. Nos depura. Assim como o Senhor depura o ouro, o sofrimento, ele serve também para nos depurar, para nos humilhar, para nos criar dependência de Deus e de outras pessoas. O salmista declarou no Salmo de número 119, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Existem coisas que nós só vamos aprender quando estivermos do lado oposto que gostaríamos de estar. E principalmente o sofrimento, ele quebranta a nossa alma, irmãos. Ele estraçalha com o nosso orgulho e a nossa vaidade. Ele arrebenta com todos esses grilhões que nos faz ufanar de determinadas coisas. Basta uma porção de sofrimento e de dificuldade para você estar completamente quebrantado e dependente. A Bíblia diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou em sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse aperfeiçoamento, essa firmeza, essa fortificação e esse fundamento acontece posterior ao sofrimento. O deserto para o povo de Deus, irmãos, ele foi estendido e dilatado muitas vezes, porque eles não estavam entendendo a maneira que Deus queria trabalhar com eles. O sofrimento dói, machuca, nos entristece, nos isola, nos faz questionar uma série de coisas, nos faz refletir outras. Mas o salmista está dizendo, foi bom ter eu passado por isso aqui, para que eu aprendesse os teus decretos, para que eu soubesse quem era Deus, para que eu soubesse que existe milagres a tanta gente. Presta atenção no que eu vou falar. Irmão, há tanta gente que questiona milagres. Muita gente questiona milagres. Até que um dia, essa pessoa que questiona, precise do milagre. Eu preciso, eu tenho tudo. O apóstolo Paulo diz, uns se dizem ricos, não tendo nada. Outros se dizem pobres, tendo tudo. Se tudo que você imagina que talvez você tenha, hoje existe e amanhã talvez não exista mais. E o que você acha que não tem e poderia trazer, talvez isso seja efêmero na sua vida. É correr atrás do vento. Quantas pessoas ajustaram a sua vida
Pegue uma pessoa, irmãos, que teve câncer, ou que está em pleno processo. A ótica com que ela vê as coisas e as pessoas mudam radicalmente. Mas muda completamente. O que era valor, deixa de ter valor. E o que não tinha valor, passa a ter valor. Hoje eu ouvi o testemunho de uma pessoa que havia passado por um ciclo de câncer muito profundo, muito forte. Mas ela era autossuficiente, ela tinha tudo o que precisava, porque era uma pessoa de muito recurso financeiro. Até que um dia ela descobriu que todo aquele recurso não poderia trazer a cura que ela necessitava. E ela viu pessoas ao lado dela. Nunca imaginou ter aquelas pessoas diariamente na sua casa, orando, jejuando, cuidando, lavando. Até que um dia ela foi curada e entendeu que a vida tinha outros valores, que as pessoas tinham outro significado. Preciso de ninguém, pastor. Hoje, talvez você seja novo. Eu já disse isso também. Um tempo atrás, eu estava dormindo, acordei 2h pouco da manhã, com uma falta de ar absurda, do nada. E aí me levantei, fui para a sala, abri a janela, fiquei andando, falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Fui ficando mais nervoso, aquele negócio foi acelerando, aumentando. Aí eu falei, preciso me acalmar. Além já de ter orado, eu fui acordar minha esposa. Balancei ela, falei, Janinha, eu preciso que você fique comigo, eu estou numa falta de ar absurda. Como é isso? Deixa eu orar. Eu falei, não, eu já orei. Eu preciso que você fique comigo. Aí nós nos sentamos, começamos a conversar, deu 3 horas, 3h15, 3h30 da manhã, depois eu não vi mais o horário, eu adormeci. Talvez se eu tivesse sozinho, não sei o que teria acontecido comigo. Se o desespero aumentaria, se a falta de ar aceleraria. Por isso a Bíblia diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz, ser forte. Não precisa de ninguém, pastor. Você precisa de Deus, e você precisa dos outros. Diga à pessoa que está ao seu lado, eu posso precisar de você um dia. O dia que eu caí de bicicleta, depois de 5 dias, eu passei a noite literalmente acordado. Quando foi 5:45 da manhã, eu liguei para a casa do pastor Marcos, que eu sei que ele acorda muito cedo e às vezes nem dorme. Eu liguei para ele, falei, varão, preciso da sua ajuda. Ele falou, pois não, pastor, eu preciso que você me leve em um hospital ou em uma clínica que eu não estou suportando de dor. Mas eu preciso agora. E ele foi à minha casa, me pegou, eu entrei no carro e nós fomos a uma clínica no plano para poder levar uma injeção. Ali eu estava aceitando qualquer coisa, eu sou contra a injeção, ali eu estava aceitando qualquer coisa. Eu preciso de qualquer coisa que me tire essa dor. Aí o médico avaliou e tal, então toma isso aqui e pode voltar para casa e continua tomando que vai melhorar. Mas naquele dia, irmãos, minha esposa não servia, ela não ia dar conta de me carregar. Aquele dia eu precisava de um homem, meu filho ainda não estava morando aqui no Brasil, precisava de um homem. Ele me segurou pelo braço e praticamente me carregou. Irmão, só sabe a força do sofrimento quem sofre. E para encerrar esse ponto, eu estava descendo o Monte Sinai por volta de 7 horas da manhã
E eu já saí do Brasil com o meu tornozelo machucado, com o meu tendão rompido. E aí, na hora da subida, o tornozelo já havia inchado bastante. E na hora de descer, na metade, eu falei: Senhor, eu não consigo descer mais. Eu não consigo mais dar um passo disso aqui. E o meu sogro tinha levado uma ovelha dele nessa viagem. Um irmão muito amoroso, bem forte. E a hora que ele me viu parado: ei, pastor, vamos? Eu falei: meu irmão, eu não consigo mais descer. Eu não consigo dar um passo por causa do meu tornozelo. Ele falou: não, senhor, vai descer. Eu falei: não consigo. Ele falou: segura em mim. Apoie em mim, nas minhas costas, porque se eu descer, o senhor desce junto. Irmão, praticamente, ele me desceu numa descida de pedras soltas e cascalho, num sol absurdo. Me colocou sentado no ônibus. Quando eu me sentei, uma descida de 2 horas, quando eu me sentei no ônibus, me veio aquela palavra da Bíblia: mais vale um amigo perto do que um irmão longe. Falei: Senhor, que bom encontrar alguém para me poder me ajudar numa hora tão necessária quanto essa. Numa hora de dor, de sofrimento, de luta. Você vai precisar de alguém em algum momento da sua vida. Por isso, não esqueça daquelas pessoas que Deus tem colocado ao seu lado, para que no momento do sofrimento lhe estenda a mão. Quinta coisa que nós precisamos nos lembrar para poder crescer sempre. Digam: louvor. Vamos dizer juntos: louvor. O salmista declarou no Salmos de número 34: bendirei o Senhor em toda circunstância. Outra tradução diz tempo, mas eu gostei dessa: bendirei o Senhor em toda circunstância, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Ou seja, não é só reclamar, não é só murmurar. Irmãos, a Bíblia está dizendo que o louvor de Deus, o cântico de Deus, precisa estar na minha boca e na sua boca em todas as circunstâncias. Você já parou para avaliar isso? Em toda circunstância. Está no meio do temporal, como houve essa semana na Asa Norte, cobrindo o carro. Está no meio de uma necessidade financeira. Está num vale de saúde. Está passando um problema familiar. Em todo tempo ou em toda circunstância, o seu louvor estará na minha boca. Deus pode, Ele vai me tirar dessa. Pelo menos eu acordei, pelo menos eu estou vivo. O salário não está como deveria, pelo menos eu tenho salário, pelo menos eu tenho emprego, pelo menos eu tenho vida, pelo menos eu tenho família. Ah, pastor, minha família. E tem gente que vai passar o Natal sozinho. Porque não tem família. Pastor, meus filhos só me dão um problema. E tem gente que não tem filho, está lutando, pagando valores absurdos para poder fazer até inseminação e ter filhos. Fazia tempo que eu não recebia uma gorfada. Sei que essa semana eu recebi uma, eu falei: meu Deus. Mas eu pensei: eu não tinha neto, agora eu tenho, glória a Deus. Peguei um paninho, limpei e continuei brincando. Meu filho não para quieto, irmão, ele quer tudo na mesma hora, no mesmo dia. Eu falei: espera. Se nós não tivéssemos, nós não teríamos barulho, nós não teríamos bagunça, nós não teríamos algumas outras coisas, mas nós não teríamos também alegria e a presença dele. Eu tenho uma pessoa que arruma roupa para a nossa família. Ela está separada dessa pessoa há mais de 20 anos.
há mais de 20 anos. E é engraçado que essa pessoa teve um acidente de carro. E depois do acidente, ela era sozinha e não tinha quem cuidasse. Ela ligou para sua ex-mulher e disse: olha, vou sair do hospital, eu não tenho ninguém que cuide de mim. Ela falou: pode vir para casa, que eu cuido de você. E quando nós fomos buscar algumas roupas dessa mulher, ela disse: pastor, eu estou cuidando do meu ex-marido, mas é um bem que eu posso fazer a ele, porque enquanto nós estávamos juntos, esse homem me fez muito bem. Graças a Deus, hoje eu posso ajudá-lo. Que coração, irmãos. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. O que a sua boca, em meio a tanta necessidade, a tanta atividade, a falta de tempo tão grande, tem proclamado nesses últimos dias? O louvor dele tem fluído da sua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu tenho me forçado a lembrar de dar glória a Deus todos os dias, toda hora. Cada hora que eu vejo o cuidado de Deus, eu digo: Senhor, isso é obra das tuas mãos. Eu estou aqui e te glorifico. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Todos os meus filhos foram aprovados. Bendito seja o Senhor. Nenhum deles ficou de recuperação. Bendito seja o Senhor. Sexta-feira, a gente estava lá comendo macarrão com carne moída e um suco tangue. Eu falei: Senhor, bendito seja o teu nome. Que coisa maravilhosa. E estava gostoso, irmão. Macarrão todo soltinho. Hoje eu não sei o que eu vou comer, mas eu quero dizer: bendito seja o Senhor, que não vai permitir que jamais eu ou você passemos por necessidade alguma. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você não vai mendigar o pão. Irmão, ensine a sua família a bendizer o Senhor em todo o tempo. Ao invés de reclamar, de fazer tudo que geralmente faz, ensine sua família a bendizer o Senhor por qualquer coisa. Irmão, já fez um culto de ações de graça? Hoje são 21. Passou o ano ileso. Ou se não passou, mas melhorou, está terminando o ano bem. Já fez um culto de agradecimento, Senhor. Até mês passado eu estava doente e agora estou são. Vou poder participar da ceia do Natal, saudável, feliz da vida. Muito, muito obrigado. Quer crescer? Acrescente louvor na sua boca. E assim você vai crescer sempre. A gente fala um dia: pastor, meu negócio é poder. Irmão, quer poder maior do que você ser santo e abrir a sua boca só para dizer bem de Deus e dos outros? Quer poder maior do que esse? Ou simplesmente aquele poder que você vem à frente aqui, cai porque alguém botou a mão na sua cabeça, levanta e volta chateado para casa? Que poder de Deus é esse? Poder de Deus para mim, irmão, é quando você está constantemente na presença dEle, onde um dia é melhor do que o outro, onde você tem testemunho para poder contar, onde as pessoas olham para você e para sua família e dizem: eu queria ter uma família assim, onde você tem dinheiro para pagar suas contas, onde você tem condições para andar, onde você tem saúde para glorificar. Isso para mim é poder de Deus. Seus filhos estão com você, sentados à mesa. Isso para mim é poder de Deus, irmão. E que adianta vir aqui, cair na frente e ter o mesmo estilo de vida? A mesma família que vive reclamando, que vive em processo de separação, que vive se destruindo, degladiando. Poder de Deus é aquilo que a gente sente todo dia, onde Deus opera milagres, onde existe paz em meio à guerra, onde existe segurança em meio à insegurança. Isso para mim é poder de Deus. Onde você possa chegar agora no final de ano com a sua família e cada um dar um testemunho
Quem quer começar aquela briga, eu, porque todos têm um testemunho para poder falar. Isso para mim é poder de Deus, irmão. Eu espero que nesses 10 dias que faltam ainda para terminar o ano, você comece pelo primeiro ponto que eu disse hoje de manhã: autoavaliação. Eu melhorei, eu estou crescendo, eu estou aperfeiçoando. Deus continua contando comigo ou eu só conto com Ele? Por favor, feche os seus olhos. O louvor está bem fresquinho na sua boca. A gratidão, a satisfação. Ô pastor, tem dinheiro para o Peru ou para o Chester? Não. Mas vai ter um franguinho assado ali e vai ter comunhão. Vai ter uma rabanada, mas vai ter comunhão também. Pastor, eu queria ir para a praia, mas eu vou para Caldas Novas. Mas tá bom, eu vou estar com a minha família. Eu vou estar com quem eu amo. Tá bom, pastor. Tá bom, Senhor. Ano que vem, talvez, se eu me organizar melhor, eu vou para esse lugar. Pastor, encerrei o ano com a minha casa quitada. Encerrei o ano pagando todas as minhas dívidas. Eu estou encerrando o ano saudável. Eu estou encerrando o ano com a minha família unida. Pastor, estou encerrando o ano de pé com Deus. Pastor, eu estou encerrando o ano com expectativa melhor. Minha vida vai mudar. Essa situação vai melhorar. O poder de Deus vai aperfeiçoar isso aqui. Pastor, eu estou terminando o ano com a intenção de servir a Deus com todas as minhas forças, porque Ele tem sido maravilhoso na minha vida. Eu quero retribuir a Ele. Eu estou encerrando o ano porque Deus acrescentou um namorado à minha filha, uma esposa ao meu filho. Deus aumentou minha família. Estou terminando o ano em paz. Talvez não conquistei muita coisa, mas nós estamos em paz. E se você não está enquadrado dentro disso, você tem todo o ano de 2015 para poder se tornar o que Deus quer que você se torne. Você ainda está vivo. Você ainda pode melhorar muito. Nunca pare de crescer. Existem pessoas que ainda dependem de mim, que ainda dependem de você. Não pare. Não pare. Um dia meus filhos me disseram: pai, cuida da sua saúde. Nós precisamos do Senhor vivo. Cuide da sua saúde. Alguém precisa de você. Não deixe o diabo plantar nenhuma semente errada no seu coração ou na sua mente. Alguém precisa de você. É por isso que você tem que crescer espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Alguém precisa de você. Pastor, meus filhos estão pequenos. Aí é que precisam mesmo. Minha esposa, aí é que precisa.
queria que, se Deus falou em alguma área com você nessa palavra, fique de pé no seu lugar. Ô pastor, eu preciso reorganizar minha vida, reformular algumas coisas. Preciso. Ontem eu estava orando e disse a Deus: Senhor, talvez esse seja o meu primeiro ano que eu não vou escrever nada do que eu preciso. Nada. Eu quero me colocar à tua disposição. Só me dê força para isso. Eu não quero pedir nada. Talvez seja o meu primeiro ano que eu passe de um ano para o outro sem fazer um caderninho de pedidos. Eu só quero dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor já foi muito bom comigo, muito. Eu só tenho que te agradecer. Muito bom. Deus me deu uma família maravilhosa. Deus me deu uma igreja para dirigir maravilhosa. Eu sou satisfeito com isso. Falei: Senhor, o resto, tudo é lucro. Estou satisfeito. Feche os seus olhos. Nunca houve um tempo onde os filhos de Deus precisam refletir sobre os seus conceitos, sobre os valores, sobre o que faz com Deus, o que faz para Ele. Eu estou crescendo, eu estou melhorando. Como pessoa, estou falando financeiramente, irmãos. Isso é o de menos. Como pessoa. Abra os seus olhos um minutinho. Um dia, eu acabei um culto e um homem me procurou e falou: pastor, eu quero muito me parecer com você. Eu falei: irmão, quero se parecer com Jesus. E ele disse: com ele também. Eu voltei para casa e chorei. Talvez ele viu alguma coisa boa em mim. Alguém disse para você: eu quero me parecer com você. Porque todos nós queremos nos parecer com Jesus. Seus filhos. Eu queria que você orasse: Senhor, que o nosso testemunho alcance os outros. Alcance os outros. Atinja os outros. Atinja os outros. Atinja os outros. Por isso Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele poderia ter falado: seja imitador de Deus. Qual é a referência que você teria? Qual é o parâmetro que você teria? Sede meus, porque eu sou dele.
Senhor, usa essa palavra para nos modelar, nos modificar, nos transformar, nos tornar mais parecidos contigo. Tira esse excesso de religiosidade, apenas de demonstrar conhecimento ou informação. Traz essas verdades de maneira prática à nossa vida, nos moldando, nos capacitando, nos fazendo melhores a cada dia, e assim o teu nome continue sendo exaltado e glorificado. Olha o que cada um está colocando diante do Senhor. Olha os sonhos, olha os projetos, olha os desejos, olha as necessidades. Por isso nós estamos diante do Senhor, porque Tu és Deus e não há outro além de Ti. Põe esse desejo, essa intenção do nosso coração em transformar o que ainda não está bom, em melhorar aquilo que ainda não foi aperfeiçoado. Senhor, nossa vida está nas Tuas mãos e eu te peço, faça o que lhe aprouver, para que o Senhor cresça e nós possamos diminuir, que a glória do Senhor seja sempre grande em nossas vidas, pois nós oramos convencidos da Tua vitória em nossas vidas. É o que nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Mais uma vez eu peço a você que hoje à noite convide uma família para poder estar aqui, poder fazer parte dessa cantata de Natal, poder ouvir o que Deus vai cantar para elas e a gente possa celebrar ao nosso Deus. A gente não vem só receber, hoje nós vamos entoar cânticos ao nosso Deus, amém?